Agora eu vou fazer uma entrevista aqui com meu amigo, o professor doutor Roberto Badaró. Badaró, bom dia! Muito bom dia, como vai você, meu amigo? Continuo na minha batalha, assistindo muitos pacientes. A pandemia ainda não passou, né, e ainda está tendo um pico que está, na verdade, atingindo dados insuportáveis, apesar na última semana haver uma tendência clara na queda no número de casos. As UTIs dos hospitais privados já estão sendo reduzidas, o número de leitos, porque provavelmente isso decorre do efeito do lockdown que foi feito. Então, houve realmente uma redução agora no número de casos. Nós chegamos a ter, no final de fevereiro, nós chegamos a ter uma ocupação, no final de fevereiro, meado de março, quando começou esse novo lockdown, chegamos a ter quase que 95% da ocupação dos leitos em todos os hospitais da Bahia. Hoje, graças a Deus, com o efeito desse lockdown e outras medidas, houve uma redução e até mesmo já fechamento de algumas UTIs, relocação de leitos nos hospitais privados. Então, isso é um dado importante e eu queria chamar a atenção que tudo isso pode ser previsto, viu, Mário? Você pode prever todas essas coisas. Tem uma publicação muito interessante que foi feita pelo Institute of Health Metrics Evaluation, que é o IHME. Ele fez uma análise, né, matemática muito bem feita sobre a dinâmica da pandemia. O que é que vai acontecer nos próximos 6 meses? Então, o resumo dessa publicação, ele mostra que o modelo de projeção ele foi executado considerando dados até 1º de março, e a gente confronta com o que está acontecendo na realidade. Então, a situação atual no número de casos, ele Tá com um probleminha no áudio. Em comparação, sim. Badaró, estamos com problema na internet. A sua voz está... Continue tentando falar aí para ver se a gente precisa refazer a ligação ou não, Badaró. Voltou, agora está ok. Pode falar. É o que eu estava achando. Pronto. Diga. O que eu estava chamando a atenção que esse modelo projetado, que são modelos matemáticos que projetam o que vai acontecer. Quer dizer, você pode usar um modelo desse para planejar, ver que medida você vai tomar. Então, esse modelo executado por esse instituto, né, que é um instituto de grande reputação internacional, ele projetou que o número de casos que seriam relatados diariamente seria um número de 52 mil casos em média, em comparação com 43 mil casos em semanas anteriores. Nós tivemos quase o dobro do número de casos do que foi projetado. Outra coisa foi sobre o número de mortes diárias. Eles acharam que até 1º de março, o número de mortes aumentaram para 1.200 por dia, o que na semana anterior tinha sido 1.100. Nós chegamos a triplicar isso, ou seja, a mídia e as informações estão mostrando mais de 3.000, 4.000 mortes por dia no Brasil. Isso são dados exclusivos sobre o Brasil. E aí, esse número de óbitos eleva a COVID para a primeira causa entre as 10 causas mais frequentes de óbitos no Brasil, eleva a COVID para a causa número 1, com 8.384 mortes no Brasil, como essa taxa de mortalidade diária.
ganhando das doenças cardiovasculares, infarto, hipertensão, que era disparadamente a primeira causa, passa a ser a segunda. AVC, que é o derrame, que era a segunda causa, passa para a terceira causa, com 2.519 mortes. E aí segue com doença respiratória, diabetes, Alzheimer, que está na lista dessas 10. Então, esse é um dado que mostra realmente que a gente precisa acentuar mesmo as medidas para que a gente tire a Covid, que é uma doença prevenível, né? Hoje a gente pode trabalhar com isso, embora algumas restrições em vacinas, mas pode-se trabalhar com isso. Outra coisa que esse modelo estimou e que a gente vê é a taxa de mortalidade diária, que foi estimada que seria em torno de uma taxa de 4 por milhões, nós tivemos uma taxa de quase 12 pessoas por milhão de pessoas em 20 estados no Brasil. Uma outra coisa interessante é uma pergunta: quantas pessoas já foram infectadas no Brasil? Então, o modelo estima que um terço da população brasileira já foi infectada. Ele chega a dar números a 37% das pessoas no Brasil já foi infectada até 1º de março. Então, eles analisam também o efeito da mobilidade, né? As pessoas continuam na rua, continuam a trabalhar. Então, qual é a tendência da transmissão se as pessoas, mesmo em regime de restrição, né, em regime de fechamento, em lockdown, algumas pessoas de trabalhos essenciais continuam se movimentando. Então, eles usaram o modelo do celular, de seguimento, mapeamento dos celulares e a movimentação, a mobilidade deles, e eles constataram que foi 18% menor com o lockdown, né, considerando a linha de base. Então, por exemplo, os estados Acre, Amapá, o Distrito Federal, Mato Grosso, estavam dentro de 10% menor do que a linha de base anterior. 30% menos no Amazonas, que teve aquela mortalidade realmente que assustou o Brasil todo com esta cepa nova que está circulando lá. Então, a discussão se o lockdown funciona ou não tem esse dado favorável. É preciso saber como planejar esse lockdown e como fazê-lo para que ele tenha um efeito mais prolongado. Outra coisa interessante desse modelo é o uso de máscaras. Então, ele mostrou que 61% das pessoas sempre estavam usando máscara ao sair de casa. Então, o uso de máscara, ele foi inferior, não foi inferior a 50% em nenhum estado. Então, na verdade, a população aderiu. Então, esse dado é um dado interessante, que depois eu vou comentar mais qual é o efeito dele na prevenção. O outro dado que choca muito o Brasil é o número de testes para identificar pessoas com a Covid. Só para você ter ideia, os Estados Unidos já realizou 450 milhões de testes nos Estados Unidos. Nós estamos realizando 49 testes por cada 100 mil. Então, a gente praticamente não está fazendo busca ativa das pessoas que estão infectadas. Agora, a vacinação iniciou e havia comentários de que havia rejeição, temor das pessoas de tomar vacina, que não é verdade. 86% das pessoas no Brasil afirmam que aceitaria tomar a vacina. Né? A fração da população aberta a tomar população é acima de 70%. Então, com esse cenário e com a dificuldade que nós temos da implantação da vacinação de uma forma rápida para toda a população,
O modelo projeta que até 1º de julho de 2021 serão vacinados 138 milhões de brasileiros. Essa será a cobertura. Com esta cobertura, provavelmente poderá acontecer ainda uma morte cumulativa de 397 mil mortes até 1º de julho de 2021. Então, serão em torno de 141 mil mortes adicionais ao que aconteceu até 1º de março. Então, a gente precisa entender que a gente precisa realmente melhorar essa política de vacinação, dar uma celeridade. Isso é uma coisa que está clara nessas projeções. E que o número de mortes, só para a gente ter ideia de que esse modelo faz uma previsão correta, foi projetado que o número de mortes até 27 de março de 2021 seria 1.970 mortes, quando nós atingimos quase 4 mil mortes por dia. Então, se a vacina ela atingir o dobro do que está sendo feito, a projeção é que a gente pode salvar 29.300 vidas, o que não ocorrerá se não houver realmente a disponibilidade dessa vacinação para a população. Voltando ao uso de máscara, que ainda as pessoas agora está um temor, as pessoas que tomaram as 2 doses de vacina estão felizes, estão protegidos. Isso não é verdade. Se a cobertura de máscara universal não atingir 95%, ainda o Mugeiro projeta 41 mil mortes adicionais. Quer dizer, a gente pode ter 41 mil mortes prevenidas se houver ainda o incentivo do uso das máscaras, que está sendo cada dia mais negligenciado. Ele caiu de 70% para 60%, agora nós estamos em 50%. Então, se não mudar o comportamento, o modelo projeta um número cumulativo de quase 500 mil de mortes no Brasil até 1º de julho. Outra coisa que chama atenção esse modelo é o número de leitos hospitalares. Há um estresse, quer dizer, nós tivemos uma ocupação de 90%, agora caiu. Se a gente não fizer um investimento adequado para que essas medidas elas sejam contínuas, não sejam efeitos apenas de campanhas, a gente não vai conseguir controlar a Covid do modo que a gente deve fazer para evitar ainda que 500 mil de pessoas venham morrer. Então, esse modelo é muito interessante, Mário. Eu quis trazer para que a gente tenha dados substancial para dizer que o Brasil ainda não está vacinando, está vacinando. Apesar da gente saber que a vacina não protege 100%. Aí, claro, vários artigos na literatura mostrando pessoas vacinadas que adquiriram Covid e adquiriram formas de moderada a severa, mesmo tendo sido vacinado. Com uma dose é muito comum. Com 2 doses da vacina, isso tem ocorrido também. Então, a pergunta é por que essas vacinas não estão protegendo? Os dados cada vez mais estão sendo disponíveis de variantes, novas variantes, e que a vacina que nós estamos usando não protege contra todas as variantes. É preciso que a gente tenha realmente vacinas que possam cobrir pelo menos as variantes mais comuns identificadas. A P1, a 117, que é a inglesa, a 1131, que é a da África do Sul, e essas novas que estão surgindo. Então, as plataformas de vacina devem ter vacinas que possam oferecer cobertura para as 3 variantes que estão circulando. Então, essa euforia de que estamos vacinando, eu já estou vacinado, posso ir para a rua, eu acho que ainda nós não podemos garantir isso, e vacinar significa mais uma medida
não significa que você pode deixar de usar máscara, não significa que você não tem que fazer o comportamento de distanciamento e de higienização que deve ser feito. Então, eu trouxe esse artigo para chamar a atenção de que a gente tem que parar a euforia. Estou vacinado, estou protegido. Badaró, nós estamos há um ano já trabalhando juntos. Aliás, antes, com a dengue e a chikungunya, naquela época a gente podia ter o prazer de receber você lá no estúdio, né, e conversar um bocado. Sempre foi muito bom. Mas esse ano inteiro, você tem sido uma das presenças mais constantes e que tem nos ajudado, a todos nós, inclusive nossos ouvintes, esse tempo todo, amparado, inclusive, em momentos difíceis, dividindo conosco o seu sofrimento pessoal quando você teve Covid. Enfim, você tem sido um companheiro de valor inestimável. Num determinado momento dessa nossa caminhada conjunta, doutor Badaró, para a honra da gente aqui na metrópole, as pessoas começaram a polarizar mais ainda e politizar muito esse debate sobre Covid. E começaram a querer dizer que você é bolsonarista, que você defende o kit Covid, que você não defende o uso de máscara. Eu me lembro, Badaró, e me perdoe tomar um pouquinho do seu tempo, quando você veio uma vez aqui em minha casa, no princípiozinho, você conversou comigo e, olha, não se falava em máscara em lugar nenhum. Você virou para mim e disse, Mário, você sabe o que é que eu acho que a prefeitura deveria fazer? Deveria distribuir máscaras em todos os lugares, em todos os pontos de ônibus. Todo mundo deveria usar máscara. Não se falava nisso. Aí, num determinado momento, você começou a ser bombardeado, né, por determinadas posições que você toma e que as pessoas acham que você está jogando com ideologia, que você é bolsonarista, que você defende o kit Covid. E aí, Bolsonaro? E aí, Bolsonaro? Pergunto eu lá ao presidente. E aí, meu amigo, como é que é essa história aí que as pessoas ficam querendo criticar você? Mário, o primeiro é que as pessoas que estão querendo me criticar, infelizmente, não estudam, não têm conhecimento, não avançam no conhecimento científico da maneira como se deve fazer. Você deve olhar não só uma literatura, mas você deve olhar a literatura de publicações que nós chamamos peer review, de publicações que colocam o piar de ciência na Covid. Então, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, a minha resposta número 1, que eu sou um cientista, eu não sou partidário político, nunca fui, nunca tive nenhuma tendência para carreira política e nem ser favorável a A, B ou C. Na verdade, eu acho que cada pessoa, dentro da sua profissão, deve ter a sua postura. A minha postura sempre foi a postura de um cientista. Então, eu não sou bolsonarista, eu não tenho nenhuma relação nem ligação com isso, como também não sou petista. Nunca fui, apesar de servir em todos os governos. Eu gostei muito ontem da sua entrevista com o presidente Fernando Henrique, onde ele diz uma coisa extremamente sábia: você tem que lidar com todos. Isso mesmo. E ele faz, embora ele, um homem de política totalmente contrária ao nosso ex-governador, ex-senador, Antônio Carlos Magalhães, ele tece elogios a eles e diz, olha, eu aprendi e convivia com todos. Então, eu convivo com todos. Eu tenho uma convivência com o Ministério da Saúde hoje, que tem procurado nos ajudar
a implementar testes, a melhorar a estrutura do Cimatec, como eu convivo com a Secretaria de Saúde do Estado, como eu convivo com todas as outras. Então, o cientista ele não pode ter paixão por um lado ou outro, ele tem que ir para o lado da verdade. Quando, na verdade, as pessoas falam do kit, primeiro que não existe kit Covid. Então, isso é uma ignorância total. O que existe é uma indicação específica de tratamento para cada pessoa. As drogas que você escolhe vai depender do que você tem. Mário, a epidemia tem 1 ano. Nenhuma ciência traz nada definitivo em 1 ano. Nenhuma. Me diga uma doença que trouxe tudo em 1 ano. Não existe isso. Porque, evidentemente, os dados vão ocorrendo à medida que os casos vão acontecendo. A maior coisa que um médico pode ter, o seu patrimônio, é a sua experiência. Eu tenho, hoje, 8.400 pacientes registrados no meu consultório. Minha mortalidade, eu abro para qualquer um, é uma das menores mortalidades do mundo. Por quê? Porque eu tomo uma atitude para o meu paciente. Se eu não tenho o melhor, eu ofereço a ele o que está em minhas mãos. Agora, a pior atitude que essas pessoas às vezes ficam criticando é fazer a política, de ficar sentado na beira da estrada, esperando a morte chegar, como disse o nosso saudoso Raul Seixas. Eu não faço isso. O paciente chega no meu consultório, ele tem acolhimento. As pessoas se queixam que, infelizmente, os pacientes nem acolhimento têm. Eles nem conversam. Dizem assim, toma uma aspirina e vá para casa. Não é assim. O paciente precisa ouvi-lo, precisa confortá-lo, precisa ajudar ele como enfrentar a situação dentro da casa dele. Ele diz, doutor, eu me separo, eu fico em outro quarto, eu não fico. É importante você conversar com o doente, é importante você afagá-lo e tirar o temor dele da morte dessa terrível doença que amedronta e é mesmo fatal. Então, isso é um médico. E agora eu vou oferecer ao doente aquilo que existe. Eu digo a ele, olha, hoje, se você me perguntar, Mário, tem alguma medicação eficaz contra a Covid? Sabe qual é a minha resposta? Nenhuma. Não tem nenhuma. Tem medicações que mostram que faz uma redução da carga viral, algumas mais efetivamente, outras menos efetivamente. Então, cabe ao médico, como defendeu o presidente do Conselho Federal de Medicina, decidir o que é melhor para o seu paciente. À luz da ciência e à luz da sua experiência. Não é somente à luz da ciência, é à luz da ciência e da experiência que ele tem. Então, o que eu tenho praticado é isto. Eu não tenho feito recomendação do que houve, por exemplo, eu vou citar o exemplo da ivermectina, do que houve no Brasil. Tem um artigo numa revista, uma das revistas de mais alto impacto no mundo, que é o Nature. O Nature publica um artigo seríssimo sobre o que aconteceu com a ivermectina na América Latina. Algumas pessoas defenderam e propagaram o uso profilático. Isso é um absurdo. Eu nunca recomendei a paciente nenhum meu uso profilático. Uso profilático não significa que você esteja infectado. Quer dizer, a pessoa não está infectada e fica tomando para não pegar. É como se fosse uma vacina. Isso não existe para medicação nenhuma. Do outro lado, existe o que nós chamamos de tratamento precoce. Eu não tenho dúvida, defendo e defenderei sempre. O paciente infectado deve procurar o seu médico, ele deve ter lá a sua atenção, porque a utilização de determinadas medicações pode prevenir a propagação da doença, e eu tenho demonstrado isso. Segundo, evita que o doente vá para o hospital em situação grave. Então, ainda ontem, eu hospitalizei um paciente meu que estava bem em casa, respirando, mas eu sei que ele vai evoluir, iria evoluir com progressão. Então, eu não sou defensor, não sou político, nunca fui, você bem sabe disso, não sou candidato a nada, não tenho... Se o governo, como fui, eu servia ao governo do PT, eu fui subsecretário de saúde para ajudar
vou implantar as policlínicas, que está aí bem sucedida, para construir novos hospitais, como também eu fui diretor do hospital, do Centro de Referência de HIV, quando o governador era César Borges. Então, para mim, não há nenhuma preferência. Eu quero ajudar. Eu acho que o que as pessoas têm de ter é disponibilidade para isso. Então, eu não tenho nenhuma vocação e nem decisão partidária. Um homem de ciência não deve. Ele não deve, porque a ciência não pertence a um partido ou ao outro. A ciência pertence ao mundo, pertence às pessoas. Então, é isso. A polinização tem um cheirinho, sabe de quê, Mário? De ciúme. Tem um cheirinho. É possível, Badaró, um abraço para você, viu? Olha, rapaz, você não pode se afastar aqui tanto tempo, não. Cadê? Você hoje não vai falar nada das meninas aí? Tá perdendo? Eu não vi as máscaras. Cadê vocês aí? Doutor Badaró precisa dar a opinião dele. Olha. 2 máscaras. Elas estão agora de 2 máscaras. Olha, Luana, o Nardelli, sim. 2 máscaras está inapropriado. E não há necessidade disso. Isso é uma invenção. Existe uma meta-análise, que agora vou mostrar isso, mostrando que não tem diferença significativa entre a N95 e a máscara chamada cirúrgica, que é essa que você está. Agora, a colocação de 2 máscaras, ela não impermeabiliza devidamente. Então, não significa que você, com 2 máscaras, está mais protegida que uma. Se você usar uma bem utilizada, ela tem o efeito. Então, isso é invenção. É outra invenção, Mário, isso. Então, você agora, Badaró, olha aqui, na hora que eu pedi para aparecer Luana, ela não somente mostrou a máscara, como ela abriu um pouco assim a blusa para mostrar os badulaques que ela vende, rapaz, Doutor Badaró, isso é a implicância de doutor Mário. Eu estou mostrando a máscara aqui que a gente está usando. Mentirosa. Tem imagem, deve ser mentirosa. Mas agora, Mário, ela está elegantemente trajada. Muito obrigada, doutor Badaró. Os que ela colocou são muito bonitos. Você é um cavalheiro. Fazem até uma combinação com a vestimenta delas. Elas agora eu não sei por que elas não usam a minha máscara predileta. Eu gosto dessa máscara. Um abração para você. Bom fim de semana, Badaró. Bom fim de semana, meu amigo. Vamos voltar. Tem muitos assuntos interessantes sobre Claro. Vamos sim. Um abração para você, meu amigo. Olha aí, doutor Roberto Badaró.